Oi, gente, bom dia. Hoje é quinta-feira. Nós assistimos já 2 palestras pela manhã. Eu vou falar um pouquinho sobre essa última, que está bem fresh na minha mente, que foi o Duane Lemon que falou. Então, sobre Jesus é o nosso exemplo. Então, falando de tudo isso que a gente está falando, agrocultura, né? Agricultura e plantação e jardinagem e tudo. Não tem valor nenhum se a gente não souber exatamente o porquê, né? Que a gente, nós como cristãos, adventistas, temos que estar mais envolvidos nisso. E isso é porque a gente, seguindo o exemplo de Jesus, né? Que ele tinha muita comunhão com Deus e na natureza. Então, se nós somos cristãos, nós vamos seguir o exemplo de Jesus. Então, e porque a natureza traz muitas lições para a gente, né? Tanto é que Jesus, quando falava parábolas e tudo, ele usava sempre a natureza, o que as pessoas faziam ali, né? Então motivou mais a gente, o máximo que pudermos ter tempo de fazermos o nosso culto, de lermos na natureza do lado de fora. Porque ele falou, tem muita gente, então, que tá como, tudo bem, eu vou morar na roça, né? Vou morar mais... Aí leva tanta coisa e também fica assim, toma mais tempo dentro de casa, continua dentro de casa. Esse não é o objetivo. O objetivo é você estar mais fora. Então, até mesmo você está cultivando, você está plantando uma florzinha, você está plantando, né, tomate, seja lá o que for, você está lidando com a terra e você está vendo como só Deus mesmo que está fazendo aquilo crescer e está fazendo... aquilo vai ser de alimento para você ou vai ser para enfeitar a sua casa, é uma flor, alguma coisa assim. E você vai estar respirando, tendo também muitos dos objetivos, né, dos 8 remédios naturais. O Paulo está me apontando, ele quer que eu faça em 2 minutos. Acho que não vai dar tempo, não. Anyway, então, é o seguinte, e como a gente também, né? Então, aí no final ele falou assim, olha, por exemplo, se eu falo de folha, o que isso tem em relação com Jesus? Aí, muitos responderam, né? Então, mas para você vir logo na sua mente, você tem que estar lidando com a folha, com a árvore, né? Como a folha, né? Se a gente está grudado então na árvore, a gente está recebendo alimento e tudo, mas se a gente não está, a gente cai, né? A gente depois murcha, morre. Mas mesmo se a gente murchando, caindo, aí pode trazer também a gente nós morrendo para o eu, né? Estamos morrendo para o eu, e aí através de Jesus ele pode fazer que aí a folha quando está seca, a gente falando sobre composto, como é que fala composto? Composto, né? Não sei o que é, adubo, né? Vai fazendo adubo. A folha plantas serve como adubo. Serve, então depois de seca e tudo, aí com o tempo, então mesmo se a gente morre pra gente, né? Que Deus quer que a gente morra pra gente mesmo, mas a gente vai ressuscitar em Jesus, viver em Jesus, uma nova criatura, aquilo vai trazer vida para outras coisas, para outras pessoas e para nós mesmos, para nossa família. Então, eu achei muito interessante isso, que estão botando esse ponto assim. Então, mesmo que a gente, de repente, não esteja ainda vivendo em um lugar assim que tenha muita natureza, mas sempre que for possível, em vez da gente, tem uns feriados, alguma coisa assim, vamos para onde? Vamos para um shopping, vamos para um lugar, visitar uma cidade que está cheia que a gente está acostumada já, né? Cheio de cimento, pedra. Não, vamos para a natureza. Então, vamos gastar tempo e, de repente, vai gastar menos, né? Provavelmente. E a gente faz um piquenique, não sei o que. Vamos para a natureza, vamos para a água, para um rio, vamos para onde tem árvore, ver os bichinhos. Ontem foi ótimo a gente olhar aqui os cavalinhos, lindo. Então, isso faz um bem danado. E com isso, assim, e tirar um tempo também do nosso culto diário, tempo de fazer do lado de fora. Então... da gente ler a nossa Bíblia, aqui ele estava dando um incentivo, né, aqui que a gente está aqui, tirar um tempinho, 10, 15 minutinhos, e a gente ter esse hábito, que é muito bom. Outra parte é o seguinte, então, por que muita gente falha, né, na vida espiritual também? Aí falando aqui, deu a passagem de Marcos 9, 17 a 19, que alguns dos discípulos de Jesus... não consegui que os demônios estavam, né? Tinham possuído umas pessoas lá, então eles não conseguiram tirar. E eles falaram em nome de Jesus. Nós estamos falando em nome de Jesus e de Paulo. E os demônios chegaram para ele e falaram o seguinte: olha, Paulo e Jesus nós conhecemos, mas vocês nós não conhecemos. Então, às vezes também a nossa fé
às vezes a gente fica muito assim, então, mastigando as coisas de segunda mão, né? Então, a gente às vezes fica muito, ok, é bom, né? Como, por exemplo, a gente está ouvindo aqui, mas nós não devemos nos basear a nossa fé só em que, eu tenho que ouvir mais vídeo, eu tenho que ver mais o pastor falando de tal, eu tenho que mais... Não, nós temos que fazer a nossa fé, esse conhecimento e ouvir Jesus falar conosco da nossa própria experiência. Então, aqui se chama religião experimental. Então, não ser só porque pode ser que muita gente, falou também essa manhã, que pode saber, de repente, vários versículos de memória e falar, e citar a passagem de Ellen White e tudo mais. Mas gravar muito bem, porque tem uma cabeça boa, pode gravar muito, pode falar muito, mas não experimenta para si mesmo. Então, de repente, até crer, fala igual também a mensagem de saúde, né? A gente fala para todo mundo, realmente, olha, é bom não comer carne, é bom não fazer isso, é bom fazer exercício, olha, é bom isso aqui, e a gente fala e tal, quanto aqui até resultados científicos, mas a gente realmente a gente não crê muito, a gente fala, mas não crê muito. Por isso que às vezes as nossas orações, a gente ora, às vezes uma pessoa que está doente e tudo mais, mas a gente ora meio assim, a gente adora essa palavra e fala assim, mas Deus faça a vontade dele, que isso é um escape pra gente, sabe? Quer dizer, Deus faz a vontade dele, porque, então não aconteceu porque Deus... Mas muitas vezes nós não temos fé, a gente ora assim, se por acaso, né, acontecer, né, a gente não crê. Então, então a gente tem que trazer a religião mais pra gente, é uma religião experimental, a gente tem que experimentar. Não adianta a gente só ler, ok, até passar para os outros falar, mas a gente não experimenta para a nossa própria vida. Então isso é falha. Por isso, muitas vezes que a gente falha espiritualmente e a gente fica desanimado, porque a gente não prova. É como que foi feito um bolo e tal, você fica assim, tá bom, deve estar bom aquele bolo e tal, mas você tem que pegar e experimentar, aquela comida que você tem que experimentar por você. Fulano diz que é bom, dizem que é bom, mas se você não pega e não experimenta, isso não vai servir de nada. Então tá. E aí as passagens também que fala desejado todas as nações, 668. Então a gente veio escutando, né? Mas eu vou botar especificamente nessa. Então falando também quando a gente faz o nosso culto na natureza, né? Quando a gente vê uma montanha, né? A gente lembra, né, que Deus é aquele Deus que não muda. Ele é uma montanha, uma rocha forte. Levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, entendeu? Tudo relacionado com o que a gente vê, assim, na natureza, que é o segundo livro de Deus. Valeu. Agora acho que acabou.